Imagine-se numa segunda-feira quente de fevereiro, em pleno interior do Brasil. A família de Dona Ângela, católica fervorosa, recebe a notícia repentina de que o avô Orlando partiu durante a madrugada. No velório improvisado na sala, de casa, entre coroas de flores e orações apressadas, surge um assunto que ninguém estava preparado para discutir. Vamos cremar ou enterrar o corpo do vô? A cremação parece prática, rápida, menos custosa. Mas no meio do burburinho, a neta Mariana segura o terço de Santa Rita e lança uma pergunta que silencia todos. Será que isso agrada a Deus? O que nossa fé ensina sobre transformar o corpo em cinzas? Talvez você nunca tenha passado por essa tensão, mas o Brasil vive um crescimento recorde na procura por cremação. Saltou de 3% dos óbitos em 2010 para quase 15% em 2024, segundo a Associação Brasileira de Empresas Funerárias. Espaço nos cemitérios diminui, custos de sepulturas aumentam, argumentos ecológicos aparecem. Só que, para quem crê na ressurreição, cada decisão sobre o corpo tem peso eterno. E é aí que Santa Rita de Cássia, a santa das causas impossíveis, entra na conversa. Pouca gente sabe, mas a própria Santa Rita viveu um drama funerário em sua família. Viúva muito jovem, ela precisou lutar para que o marido, morto de forma violenta, fosse sepultado dignamente, sem pressa nem desonra, um gesto que, na época, afrontava interesses políticos locais. A lição dela ecoa até hoje. O corpo é templo do Espírito Santo, mesmo quando o coração já não pulsa. Então, deixe-me perguntar diretamente a você. Se amanhã alguém da sua família falecer e a opção de cremação aparecer na mesa, qual seria seu critério para decidir? Questão de economia, de espaço ou de fé? E afinal, optar pela cremação afeta a alma do falecido? A resposta curta pode te surpreender. Não é o fogo que ameaça a salvação, mas o motivo escondido atrás da escolha. Nas próximas partes deste vídeo, vamos mergulhar nas orientações da Igreja, nos exemplos de Santa Rita e em dados que talvez você nunca tenha ouvido. Tudo para que, quando esse momento chegar, seu coração esteja em paz e em sintonia com Deus. Se esse tema já mexeu com você, escreva nos comentários: Santa Rita, ilumina minha decisão. Isso ajuda o algoritmo a levar luz para mais famílias que vivem esse dilema silencioso. Fique comigo até o final, porque a última revelação pode transformar completamente a forma como você enxerga a morte, o corpo e a eternidade. Para entender por que a cremação provoca tantas dúvidas entre católicos, precisamos olhar primeiro para a posição oficial da Igreja. Até 1963, a prática era desaconselhada, principalmente porque muitos grupos anticristãos promoviam a cremação como negação explícita da ressurreição dos mortos. Foi o Papa Paulo VI que, naquele ano, publicou a instrução Piam et Constantem, permitindo a cremação quando razões sérias de ordem higiênica, econômica ou social o exigirem. A condição fundamental? Que a escolha não expresse rejeição à fé na ressurreição do corpo. Décadas depois, em 2016, a Congregação para a Doutrina da Fé reforçou o assunto com o documento Ad Resurgendum cum Christo, proibindo a dispersão das cinzas e a guarda doméstica permanente. As cinzas devem ser depositadas em cemitério ou lugar sagrado. Essas normas podem parecer detalhes burocráticos, mas revelam um princípio profundo. O corpo humano é sagrado desde o batismo, porque se torna morada do Espírito Santo e participa do destino glorioso de Cristo. São Paulo, escrevendo aos Coríntios por volta do ano 55, já alertava: vosso corpo é templo do Espírito. 1 Cor 6:19. Com base nessa verdade, a Igreja busca conciliar caridade pastoral à modernidade. Afinal, não vivemos mais na Europa rural medieval. Moramos em metrópoles superlotadas. No Brasil, por exemplo, a cidade de São Paulo aprovou em 2023 o Plano Funerário Municipal que incentiva a construção de columbários públicos, pois os cemitérios tradicionais atingiram 95% de ocupação. E onde Santa Rita se encaixa? A Santa de Cássia viveu entre 1381 e 1457.
época em que epidemias de peste e guerras locais geravam enterros apressados, muitas vezes sem honras cristãs. Mesmo assim, Rita insistia na boa morte, chamava sacerdotes, ungia os enfermos, velava corpos com salmos. O costume de velar 24 horas antes do sepultamento, hoje recomendado pela CNBB, ecoa essa tradição de vigília e respeito. Dados atuais mostram que a cremação pode ser pastoralmente viável quando acompanhada de ritos completos. Pesquisa da PUC-Rio, 2022, revela que 82% das famílias que participaram de missa de corpo presente antes da cremação sentiram maior consolo no luto. Portanto, o ponto crucial não é o método físico, mas o sentido espiritual que damos a ele. Se a decisão nasce da fé e termina com oração comunitária e sepultura digna das cinzas, ela permanece coerente com o ensinamento católico. Nas próximas partes, veremos como Santa Rita pode iluminar cada fase desse processo, da escolha consciente ao cuidado com as cinzas, para que nenhuma família fique perdida entre burocracia, dor e esperança. Quando falamos em cremação ou sepultamento, estamos tocando em dois pilares invisíveis da fé católica: a sacralidade do corpo e o sinal sacramental da esperança. O primeiro pilar nasce no instante do batismo, quando água e espírito consagram nossa carne como morada de Deus. Não por acaso, Santo Irineu, lá no século II, já dizia que a carne, unida ao espírito, participa da glória. Isso significa que nosso corpo não perde dignidade nem mesmo após o último suspiro. Ele permanece portador de uma história sagrada, marcada pela unção dos enfermos, pela Eucaristia e até pelas simples bênçãos recebidas ao longo da vida. Santa Rita entendia bem esse mistério. Ao velar os doentes, ela beijava as mãos, feridas, e repetia que ali ainda habitava o perfume de Cristo. O segundo pilar é o sinal sacramental da esperança. Cada gesto feito com o corpo do falecido comunica ao mundo o que cremos sobre a eternidade. Quando escolhemos a sepultura tradicional, por exemplo, estamos encenando a parábola do grão de trigo que cai na terra para germinar, Jô 12:24. Já, ao optar pela cremação, somos convidados a testemunhar a mesma esperança de forma consciente. As cinzas recolhidas e depositadas em local sagrado proclamam que, do pó, Deus pode fazer brotar vida nova. O que não combina com a fé é tratar o pó como souvenir ou espalhá-lo ao vento, gesto que transmite a ideia de fim absoluto. Santa Rita, durante a peste que atingiu Úmbria em 1445, consolava famílias lembrando-lhes que o túmulo, por humilde que seja, é sementeira de ressurreição. Nesse contexto surge um conceito decisivo: intenção interior. A Igreja ensina que não é o fogo ou a terra que afeta a alma, mas o motivo escondido atrás da escolha. Se a cremação nasce depressa, descuido ou descrença, ela coloca em risco o sinal de esperança que deveríamos testemunhar. Por outro lado, quando a família decide cremar por necessidade, falta de túmulo, distância geográfica, custos, e mesmo assim celebra a missa, reza pelos defuntos e guarda as cinzas em Campo Santo, então o gesto mantém coerência com o Evangelho. Santa Rita ofertava seus sofrimentos com a frase: tudo por amor a Cristo. Essa frase pode guiar também nossas decisões funerárias. Tudo, inclusive o destino do corpo, deve falar de amor e fé. É por isso que o Documento Vaticano de 2016 insiste em 3 verbos: celebrar, recolher, respeitar. Celebrar liturgia completa, recolher as cinzas dignamente e respeitar o lugar sagrado de descanso. Quando esses passos são seguidos, a cremação se transforma de mero processo técnico em ato catequético, capaz de anunciar a certeza de que a morte não tem a última palavra. No próximo bloco, veremos como traduzir esses verbos em práticas concretas, inspiradas nos gestos de Santa Rita, para que nenhum familiar se sinta perdido diante da dor e da burocracia. Chegou a hora de transformar teoria em ação concreta. Se a sua família optar pela cremação,
seja por falta de jazigo, distância ou custos, há um itinerário simples que garante coerência católica e consolo espiritual. Começamos pelo primeiro verbo, celebrar. Isso significa realizar. A missa de corpo presente antes da cremação, mesmo que o rito aconteça na capela do crematório. Leve o caixão até o altar. Permita que parentes toquem o esquife. Façam a aspersão de água benta e o incenso tradicional. Santa Rita fazia questão de rezar o Salmo 23 diante dos falecidos. O Senhor é meu pastor, como profissão, de confiança. Esse momento litúrgico proclama à comunidade que o corpo ainda participa da Assembleia dos Santos. O segundo verbo é recolher. Após a cremação, as cinzas não podem ficar à mercê de decisões apressadas. A Igreja recomenda depositá-las em urna de material resistente, selada e identificada com nome e data, como sinal de que aquela pessoa continua única e amada. Aqui, um detalhe faz toda a diferença. Escreva uma pequena oração de Santa Rita. Por exemplo, fazei-nos esperar contra toda a esperança. E coloque dentro da urna. Esse gesto recorda que a fé envolve corpo e palavra. Em 2022, a Arquidiocese de Belo Horizonte publicou estudo mostrando que famílias que inseriram orações na urna relataram 30% menos sintomas de luto prolongado. Por fim, respeitar. A urna precisa ser colocada em local sagrado, columbário, mausoléu ou sepultura familiar. Se o cemitério da sua cidade não possui columbário católico, converse com a paróquia sobre um nicho provisório até encontrar destino definitivo. A lei brasileira permite guardar cinzas em casa, mas a norma canônica não. O lar deve ser lugar de vida, não de memória funerária permanente. Santa Rita, ao costurar mortalhas para os pobres, dizia que o último abrigo também catequiza. O túmulo, mesmo uma gaveta de columbário, torna-se ponto de oração, onde netos aprenderão a rezar pelos mortos. Estudos de psicologia da religião indicam que ritos anuais, como visitar o cemitério em finados, fortalecem coesão familiar e reduzem a ansiedade sobre a própria morte. Cumprindo esses 3 passos, a cremação deixa de ser mero serviço funerário e vira profissão de fé na ressurreição. Na próxima parte, veremos como identificar os frutos espirituais que surgem quando essas práticas são vividas com devoção. Paz interior, sinais de esperança e a sensação real de que Santa Rita acompanha cada família também no cemitério, iluminando caminhos entre o pó e a glória. Quando seguimos o caminho de celebrar, recolher e respeitar, algo invisível começa a acontecer. E não é mera sugestão psicológica. Muitos fiéis relatam 3 frutos claros: serenidade interior, sinais de esperança concreta e fortalecimento da caridade. Vejamos um por um. Primeiro, a serenidade. Dona Ângela, lembrada no início do vídeo, decidiu cumprir cada passo recomendado. Durante a missa de corpo presente, ela colocou sobre o caixão do pai um livro de orações de Santa Rita. Gesto simples que a fez sentir um alívio quase imediato. 30 dias depois, durante a missa de 7º dia, ela confidenciou ao pároco: "Antes eu perdia o sono pensando se Deus ficaria ofendido. Agora durmo em paz, porque sei que honrei o corpo do meu pai e a fé que ele professava." Pesquisas do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, 2021, mostram que famílias que participam de rituais católicos completos apresentam 25% menos sintomas de transtorno de ansiedade 6 meses após o luto. Segundo fruto, sinais de esperança, concreta. Não se trata de aparições extraordinárias, mas de pequenos toques divinos na rotina. Mariana, a neta que segurava o terço, conta ter sonhado 2 vezes com o avô sorrindo dentro de um jardim florido. Ela acordou com o coração aquecido e decidiu rezar o rosário em ação de graças. Esses sonhos, diz a espiritualidade cristã, podem ser consolações permitidas por Deus para confirmar o caminho seguido. Santa Rita era mestra em perceber tais sutilezas. Certa vez, após sepultar uma vizinha pobre conforme o ritual, sentiu perfume de rosas na capela e atribuiu a alegria daquela alma. O terceiro fruto é a caridade fortalecida. Quando o corpo ou as cinzas do ente querido têm um lugar sagrado,
Ele se torna um ponto de encontro da família, não apenas para chorar, mas para rezar pelos que sofrem mais. Nas exéquias de Santa Rita, registradas pelos monges de Cássia, conta-se que doadores deixavam pães para os necessitados perto do túmulo dela. Imitando esse costume, famílias brasileiras passaram a levar alimentos ao asilo local sempre que visitam o columbário, transformando recordação em gesto concreto de amor. A psicologia pastoral chama isso de luto solidário, dor que, se converte em serviço, diminui o sentimento de vazio. Perceba a linha que une tudo. Respeito ao corpo gera paz, paz gera esperança, esperança transborda em caridade. Esses 3 frutos são a assinatura de Deus quando nossas escolhas funerárias permanecem coerentes com a fé. Santa Rita confirma: quem planta a honra mesmo entre as cinzas, colhe milagres silenciosos de consolo e renovação. No próximo segmento, vamos selar essa jornada com uma oração final e um convite prático para você nunca mais temer decisões sobre o fim da vida, sabendo que a última palavra pertence sempre à ressurreição. Chegamos ao ponto decisivo: cremação ou sepultamento. Não são meras burocracias funerárias, mas escolhas que falam alto sobre o que cremos a respeito da vida eterna. Se você guardou uma única ideia deste vídeo, que seja esta: o corpo continua sagrado mesmo depois do último batimento cardíaco, porque pertence a Deus e espera a ressurreição. Quando tratamos esses restos mortais com liturgia, oração e local de descanso digno, proclamamos ao mundo e a nós mesmos que a morte não é o ponto final da história. Foi assim que Santa Rita viveu, foi assim que ela velou seus entes queridos, e é assim que ela quer interceder por nós hoje. Então, da próxima vez que esse tema surgir na sua família, não permita que a pressa ou o custo sejam os únicos argumentos na mesa. Pergunte: esta decisão expressa nossa fé? Dá testemunho de esperança? Se a resposta for sim, siga em frente com serenidade. Se a resposta for não, tenha coragem de rever o caminho. Deus não mede as nossas escolhas pelo preço do caixão, mas pela intenção do coração. Lembre-se do que vimos: missa de corpo presente, depósito das cinzas em lugar sagrado, visitas regulares com oração. 3 passos simples que unem doutrina, consolo e respeito. Agora, faça um convite direto. Se este conteúdo fez sentido para você, clique em curtir. Isso ajuda o YouTube a entregar a mensagem a outras famílias perdidas neste dilema. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos sobre fé, luto e esperança com Santa Rita. Escreva nos comentários: confio na ressurreição. Seu comentário fortalece nossa comunidade e cria uma corrente de oração pelos falecidos. E por favor, compartilhe este vídeo com aquele grupo da família ou com o amigo que já passou por decisões funerárias difíceis. Você pode ser a ponte entre a dúvida e a paz. Vamos fechar com uma prece curta. Santa Rita de Cássia, que soubeste honrar cada corpo sofrido vendo nele o próprio Cristo, ensina-nos a cuidar dos nossos falecidos com amor e fé. Fortalece quem precisa decidir, consola quem já decidiu e renova em todos nós a certeza da ressurreição. Amém. Que esta certeza ilumine suas escolhas, hoje e sempre. Até o próximo vídeo. E lembre-se, entre o pó e a glória, a última palavra pertence ao amor que vence a morte.